Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos dias próximos ao Natal, a nossa atenção se volta de maneira muito especial para a mãe de Jesus, que está aguardando o nascimento do seu filho. A esta mãe que participou também desse projeto, naquilo que diz respeito à sua própria pessoa, consentindo que Deus realizasse sua obra através dela. E na narrativa do Evangelho de São Lucas, as coisas vão se desdobrando, se desvendando aos poucos, e a gente vê que, como se fosse numa peça de teatro, primeiro é dado o contexto. E o contexto é dado pela manifestação de Deus ao seu povo, escolhendo e, de uma certa maneira, enviando, antes de tudo, o precursor. Por isso nós temos a história do anúncio do mesmo anjo Gabriel a Zacarias. A preparação para o nascimento de João Batista. E então, depois que narra este anúncio a Zacarias, e Isabel então encontra-se grávida, quando está no 6º mês, é assim que começa, no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Então, a história do anúncio de Maria entra praticamente dentro da história do nascimento de João Batista. Quando o anjo termina a anunciação a Maria, ele revela a ela que Isabel está grávida e que este é já o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então, o anúncio do anjo Gabriel a Maria começa com a menção do 6º mês de gravidez de Isabel, e o anúncio termina com a menção do 6º mês de gravidez de Isabel. E Maria sai dali. Então a história de Maria parece que está dentro da história de Isabel. É um contexto todo apresentado para mostrar que existe uma grande intervenção de Deus e um plano minucioso de sua parte.
poderíamos dizer com começo, meio e fim. Então aparece primeiro o contexto, assim como vai ser depois no Evangelho, na missão pública de Jesus. João Batista entra, cria todo o contexto, Jesus entra na história de João Batista, é batizado por ele e João se retira da história, como também aqui Isabel se retirará da história. Não só isso, no texto que nós ouvimos da Anunciação, nós vemos esta entrada e saída de cena do próprio mensageiro de Deus. No início diz que o anjo Gabriel foi enviado por Deus, então o anjo entra em cena. E o Evangelho termina dizendo: e o anjo retirou-se. É muito bonito ver que a história de Deus está entrando na história humana e Deus então vai dando os passos necessários, fazendo toda a preparação. Ele se manifesta e depois se retira através do seu mensageiro. É assim que acontece também na história humana. Deus dá os seus toques de sua participação em nossa vida. Momentos importantes em que ele se manifesta, em que ele faz algum anúncio, em que ele entra no contexto da nossa história. Tanto quanto aparece aqui, uma cidade da Galileia, há uma jovem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O contexto da história humana, como acontece com a gente. Uma pessoa com um nome, com uma cidade de nascimento, com um pai, com uma mãe, com uma cultura, com um povo, e Deus se manifesta, de modo que também nós podemos sentir que, de uma certa maneira, a graça de Deus, como entrou na vida de Maria, entra também na nossa. O anúncio feito pelo anjo a Maria, claro, num certo sentido, também acontece conosco. Não temas, achaste graça diante de Deus. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Nós também temos manifestações de anúncios de Deus para nós, de diversas maneiras na nossa vida, que nos levam a pensar que Deus se importa conosco, que achamos graça diante de Deus, que Deus tem uma missão e um plano para nós, que não devemos ter medo, que também somos chamados a dizer sim a um plano que para nós é desconhecido, incompreensível, mas para o qual Deus conta conosco também. Ele também deseja se encarnar através de nós. O Natal, que é a celebração da encarnação do Verbo, realizado uma vez na plenitude dos tempos, uma obra irrepetível em si, torna-se uma realidade cotidiana para nós, se quisermos entender que a palavra de Deus também fala para nós, também fala a nosso respeito e também fala do plano que Deus tem de agir também através de nós. Rezemos. Senhor Deus, ao anúncio do anjo, a Virgem Imaculada acolheu o vosso Verbo inefável e, como habitação da divindade, foi inundada pela luz do Espírito Santo. Concedei que, a seu exemplo, abracemos humildemente a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia
Fiquem com Deus.